Ich möchte was erzählen über die Coronavirus-Epidemie, die wir Eu angeblich haben gostaria de sollen. falar sobre a epidemia Und do corona que nós ich dachte supostamente erst, estamos dieser tendo. Hype geht wieder Eu vorbei. pensei que essa Das ist nur publicidade Funk, aber das exagerada hat sich ja so iria terminar gesteigert, bem dass rapidamente ich no denke, da começo, muss mas man ela mal genauer cresceu drüber tanto que nós nachdenken. temos que olhar agora com mais Ich war calma. Amtsarzt, ich habe ein Trabalhei Gesundheitsamt como médico e geleitet, conduzi um ich habe departamento ein de eigenes saúde. Sentinel gehabt, ein eigenes Eu tive minha própria Monitoring-System für sentinela e meu próprio sistema Grippeerkrankungen, de habe jedes Jahr monitoramento in para meinem Bereich, infecções das sind gripais. 150.000 E Einwohner, todos immer os anos beobachtet, eu wie viele Menschen observei da a betroffen quantidade de sind. Wir pessoas que haben ficaram doentes dentro de jedes uma Jahr área com überall in 150 der mil Welt habitantes. haben wir immer neue Nós temos em Viren, todos os lugares do weil die mundo, Viren sich todos os verändern anos, müssen. novos tipos de vírus. Wenn E dieselben isso Viren porque nochmal os kämen, vírus dann mesmos würde se sich unser mudam. Immunsystem erkennen und Portanto, die se o könnten uns mesmo nicht krank vírus machen. Das viesse heißt, die todos Viren os könnten sich anos, o nicht nosso vermehren, sistema die würden sich ja imunológico vermehren. iria Deshalb müssen wir sich immer ein reconhecê-los bisschen ändern. facilmente, Deshalb haben wir de also forma jedes que eles Jahr não seriam neue capazes de nos Varianten deixar dieser doente Viren. ou de se Und da gibt es multiplicar, etwa que é 100 exatamente aquilo verschiedene que eles querem. Virustypen Existem und pelo die menos verändern 100 sich tipos dauernd. de Das vírus ist so die Szene. diferentes que se Und wir haben alteram uns bisher constantemente. kaum darum gekümmert, E até welche agora a Viren gente diese realmente não Grippe se oder preocupou diese de fato qual é Erkältungskrankheit o oder tipo was de immer man das vírus nennen will, específico que tem verursachen. causado essa doença Aber es ou hat essa Untersuchungen gripe, gegeben, depende de como você sehr quer schöne chamar. Untersuchungen über mehrere Jahre Mas in tem havido Glasgow. muitas Da hat man mal investigações ao longo versucht, de mit den muitos Tests, anos die em es gab, Glasgow, na das heißt, man Escócia, hat nicht alle e 100 eles tentaram usar os untersucht, testes que sondern man estavam hat nur disponíveis. die Mas isso não untersucht für die es significa que Tests eles gab. examinaram Und os da hat 100 man dann tipos meistens diferentes, 10, mas sim 10 aqueles verschiedene para oder 8 quais eles verschiedene tinham Viren dann testes. beobachtet. Ou Da war seja, immer eles Corona olharam mais dabei. ou menos 8 Das ou hier 10 sind tipos de jetzt vírus die diferentes. Zahlen aus Glasgow. E o corona sempre Da hat fez man parte de todos von eles. Aqui nós temos um gráfico de 2005 bis Glasgow, começando de 2013 hat man 2005 geguckt, até welche Erreger 2013, kommen onde eles davor checaram quais eram bei os vírus akuten responsáveis pela Atemwegserkrankungen. maioria das Und da doenças sieht man diese respiratórias. bunten Nessas colunas Säulen, das sind coloridas, jeweils nós die vemos os Erreger. diferentes Und tipos das de Grüne vírus, im os grünen agentes Bereich dort sind immer infecciosos, die e vemos Coronaviren também em dabei verde o in diesem coronavírus, Jahr. que sempre esteve presente. Und Os die haben immer coronavírus so einen sempre foram Prozentsatz von responsáveis por 7 bis 7 a 15% 15%, das 5 bis infecções, 14%. talvez Das 5 a schwankt so ein 14, bisschen. flutuam um pouco Es ist todos os also anos. normal, dass Ou da immer seja, ein é großer normal que a Anteil an maioria dos Coronaviren vírus dabei sejam sind. da família de Was coronavírus. jetzt passiert ist O que in acontece China, na in China Wuhan, é o ist das seguinte: größte Wuhan está localizado o maior e Sicherheitslabor für mais Viren in seguro ganz China. laboratório de Das vírus heißt, de da gibt toda a es sehr viele China. Spezialisten, Eles da têm gibt es muitos Leute, die kümmern sich den especialistas nesse ganzen Tag nur assunto, diese Dinge. lidando com esse tipo de coisa Und die todos haben da os dias, offenbar, o da dia gibt es ja auch, das inteiro. sind 11 Millionen Wuhan é uma Einwohner, cidade große muito Stadt, grande, 11 große milhões de Krankenhäuser, habitantes, große hospitais Intensivabteilungen. Das sind imensos, immer enormes Leute, die estações de beatmet werden, immer tratamento Leute, die intensivo. Lungenentzündung haben, Muitas viele pessoas que Leute wahrscheinlich. precisam de Und ventilação die haben da artificial, an pessoas com wenigen Patienten, pneumonia, das waren unter centenas 50 delas. Patienten, E eles die haben die fizeram mal testes diese com Viren apenas poucos untersucht und haben pacientes, dann menos de im Labor 50. nachgeguckt, wie ist die Então eles RNA olharam os vírus und que eles já haben eine neue tinham e Sorte gefunden. examinaram seu DNA no Ihnen ist laboratório das e aufgefallen. encontraram um Und tipo wenn ein novo. Virologe E sowas isso findet, chamou a dann gibt er das atenção in eine große deles. Datenbank. Quando um Und diese virologista Datenbank, die ist dann encontra esse tipo zugänglich, de coisa, auch in ele a Berlin zum coloca numa Beispiel. Die base de können wir dados überall global. den E essa base de antikommunistischen dados é acessível angucken. para todos os Und cientistas ao dann hat redor man do hier in mundo, Berlin em Berlim, por nachgeguckt, exemplo. hat verglichen Em und Berlim, hat dann eles checaram e versucht, compararam essa nova dort einen informação Test zu e tentaram entwickeln, então desenvolver um teste. diese speziellen Um teste angeblich capaz de neuen Viren medir dort, essa diese nova neue variante do Variante dann coronavírus. damit messen zu können. Und das Então o ist, Sr. da gibt es ein Drosten Protocol, submeteu à das war Organização Mundial da 2000 Saúde eingereicht bei der o WHO. protocolo, que foi Und reconhecido dieser muito Test ist dann sehr schnell rapidamente. zugelassen worden. Normalmente, ist um ein teste é Test ein considerado um produto Medizinprodukt médico e und precisa muss ser validiert validado. werden. Das heißt, da Ou muss seja, sehr ele tem que genau ser kontrolliert werden. averiguado com Was muita sagt dieser precisão. Test O que eigentlich? esse Was misst teste er diz eigentlich? de fato? O que ele pode Und dieses medir? ist ein Inhouse-Test, der dort in O der teste Charité mencionado entwickelt é um wurde. teste Aber weil es in-house, keinen validierten desenvolvido pela Test clínica gab und die Charité. große Panik entstand, Mas hat por man conta gesagt, de não gut, haverem dann testes benutzen wir den validados e o überall. pânico Und ter dann se hat er das denen instalado, zur foi Verfügung decidido que eles gestellt. iriam usar justamente Und esse teste, que foi der providenciado pelo Virologe Dr. kann natürlich Drosten. nicht sagen, ist É das claro Gift que um gefährlich oder virologista nicht. pode dizer se um vírus é Er perigoso ou kann nur não. sagen, der ist anders, Ele pode der ist apenas so, wir haben dizer, einen Test, este é aber keiner sagt, diferente ou ist nós das temos um gefährlich? teste para esse. Herr Drosten, Mas esse ist das vírus é gefährlich? realmente perigoso, Sr. Woran will er das Drosten? erkennen? Como ele pode presumir Kann saber er nur disso? erkennen an Ele só weiteren pode saber epidemiologischen baseado Daten. em Das nossos heißt, dados wenn man epidemiológicos, beobachtet, baseado wie krank nas sind die Leute, observações de como as wie pessoas schnell ficam werden die Leute doentes. gesund, Qual a sterben mehr als velocidade que elas früher. ficam Das saudáveis de heißt, hier novo? ist es ganz Existem wichtig, menos um das zu vítimas do que beurteilen, dass man die antes? Daten aus den Por isso é Vorjahren tão heranzieht, importante dass man olharmos as vergleicht, informações dos anos dass man anteriores die e compará-los. Mortalitätsdaten sich anguckt.
olhar as taxas de mortalidade para ver quantas pessoas de fato morreram pelo vírus. Jetzt, wenn ich nachgucken will, wenn ich einen bestimmten Erreger suche, wenn ich also Agora, nach, se eu zum for Beispiel nach procurar por um vírus Coronaviren suche, específico, no caso, por dann exemplo, kann ich aqui o untersuchen in der coronavírus, Gesamtbevölkerung. então eu posso examinar a população Und total. da werde ich wahrscheinlich so um die 10% in der Grippewelle werden so E o que eu jetzt vou im Moment encontrar, gerade etwa 8 presumivelmente, bis é cerca de 10% 8 a der Bevölkerung. 10% de toda a Da wird irgendein população Virus zu que finden tem sein, da algum wird tipo de irgendwas vírus sein, que as was deixe gerade so ein doente. bisschen krank oder ein bisschen mehr krank macht. Wenn ich allerdings in die Arztpraxen gehe, Agora, se eu examinar os consultórios médicos e os testes que eles têm lá, findet man natürlich para viel determinar mehr a quantidade de positive Fälle. pessoas doentes, com certeza eu vou Wenn man dann encontrar ins um número muito Krankenhaus geht maior de und bei casos denen positivos. E se eu jetzt die examinar os Probe nimmt hospitais e auf pegar algumas Coronaviren und amostras de Test lá, macht,
Aí então você vai encontrar muito mais casos de pessoas infectadas com o corona. Isso quer dizer que dependendo de qual parte da população eu examino, a população normal, pacientes aguardando na sala de espera, pacientes em clínicas, ou se eu examino pessoas que morrem ou pessoas que estão na unidade intensiva de tratamento, quase morrendo, então eu vou sempre, e isso já é esperado, encontrar de 7 a 15% de coronavírus nesses pacientes todas as vezes que eu realizar um teste. Se essa pessoa faleceu de coronavírus ou de outros vírus enquanto ela estava com o corona, isso não podemos determinar com certeza. Significa, se eu, por exemplo, olhar os índices de morte na Itália, todos estão morrendo, então eu vou querer saber de onde eles estão pegando esses testes. Eu quero saber como eles têm usado esses poucos testes disponíveis. Se eles estão usando isso em hospitais ou em pacientes em estado terminal, então, obviamente, a taxa de morte do corona vai crescer. Mas só parece assim, por causa do grupo específico que foi examinado. Mortalidade específica para cada doença, ou seja, se uma pessoa tem uma doença específica, quantas pessoas morrem daquela doença. E no que diz respeito às doenças respiratórias agudas, que nós chamamos popularmente de gripe, temos uma mortalidade de 0,1%. O que na verdade é o máximo. Isso significa que 1 a cada 1.000 habitantes morre todo o inverno por causa de gripe. E agora precisamos avaliar, isso é mais ou não por causa do corona. É possível fazer isso na Alemanha, por exemplo, se pelo menos 20 ou 30 mil mortes a mais ocorrerem por causa do coronavírus, do que se comparado com o tempo em que nós não tínhamos essa variante conhecida. Bom, nós já sabemos que os coronavírus são responsáveis por 5 a 14% de todas as infecções virais. Vamos dizer assim, uma média de 10%. Vamos imaginar que nós tivéssemos testado para o coronavírus, nos anos anteriores, todos os pacientes que estavam seriamente doentes em hospitais. O que, claro, nós não fizemos. Então, nós deveríamos ter contado com pelo menos 2.000 a 3.000 pessoas morrendo de gripe todos os anos e que também tiveram coronavírus. E até hoje, nós estamos muito longe desses números. Parece o caso de virologistas terem criado alguma coisa muito sensacional aqui. E com essa coisa super sensacional, parece que eles realmente conseguiram impressionar o governo chinês. Então o governo chinês transformou isso em uma coisa realmente grande, que de repente era muito importante politicamente, excedendo completamente o quadro virológico. E de repente, em todos os locais, reconhecimento facial foi instalado, em todos os aeroportos. A febre era medida, o termômetro clínico para controlar o tráfego nas ruas chinesas. E isso foi um ato tão significante que trouxe consequências internacionais. Então também os políticos tiveram que lidar com isso, tiveram que tomar partido na coisa. Daí então entraram os virologistas no jogo novamente. Os governos começaram a questionar os seus virologistas e eles confirmaram que o vírus era realmente algo que nós deveríamos nos preocupar. E propuseram também desenvolver testes para ajudar a medir o vírus, como na China. Foi tecido toda uma narrativa em volta desse assunto. Uma rede de informações e opiniões foi desenvolvida com um grupo específico de especialistas. E então os políticos se voltaram para esses mesmos especialistas que começaram tudo isso, e eles realmente absorveram essa informação, se moveram dentro disso. E isso levou os políticos simplesmente a descansarem em cima desses argumentos, ao invés de estarem usando esses mesmos argumentos para evaluar quem de fato deveria ser ajudado, para determinar as medidas de segurança ou o que deveria ser permitido. Todas essas decisões foram apenas derivadas desses argumentos. O que significa que agora, para a crítica, vai ser muito difícil dizermos, não, espera, não tem nada acontecendo aqui. O que me remete ao conto de fadas do rei que não tinha roupas. Então, só uma pequena criança que foi capaz de dizer, hey, ele está pelado. E todos os outros que estavam ali no pátio, ao redor do governo, pedindo conselhos ao governo porque eles mesmos não têm ideia do que fazer,
Eles mesmos jogaram o tempo todo e aproveitaram essa publicidade exagerada. E agora os políticos estão sendo enquadrados por muitos cientistas. Cientistas que querem se tornar importantes na política, porque eles precisam do dinheiro para suas instituições. Cientistas que estão apenas nadando na mídia e também querem sua parte. Nós podemos ajudar também, nós fizemos um aplicativo, nós temos um programa para isso. Então, muita gente dizendo, nós também podemos ajudar. Porque eles querem ganhar dinheiro com isso e se tornar importantes. E o que realmente tem faltado nesse momento é um caminho racional de olhar para as coisas. Deveríamos ter feito perguntas como eles descobriram que esse vírus é realmente tão perigoso? Como era antes? Nós não tivemos uma coisa semelhante no ano passado? Isso é realmente novo? É realmente assim. E o rei está pelado.